cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. O próprio Jesus já deu essa palavra para que as pessoas que fossem estudar a Bíblia entendessem de fato qual é a missão de Jesus. Então ele veio, para trazer essa missão pelo seu sangue, pelo derramamento do seu sangue. Dá início à nova aliança. Eu coloquei aqui como ponto-chave do conteúdo a questão do relacionamento. Jesus e eu, o relacionamento nosso, da nova aliança, isso passa pelo processo da confissão de fé. É preciso que o cristão, numa busca de aprimoração do relacionamento de Jesus comigo, é preciso que eu passe pelo processo da nova aliança na confissão de fé. E aquela outra questão que é importante a gente levar em conta, que é a igreja tornando-se como noiva. O pastor sempre fala: Jesus, meu marido. Então, na verdade, nós somos a noiva de Cristo. E a nossa, vamos dizer, a nossa vestimenta, todo o nosso aparamento está sendo preparado agora para quando Jesus vier. A nossa lâmpada vai estar preparada, se Deus quiser, A nossa lâmpada vai estar preparada, não vai ter falta de azeite, a gente vai estar preparada. A igreja vai estar preparada para a volta de Cristo, para se encontrar com o noivo, que é o Senhor Jesus. Então esse é o papel principal. O relacionamento entre Cristo e eu passa pela questão importante da nova aliança, através da confissão de fé, e a igreja vai estar buscando esse processo de tornar-se perfeita, preparada, a noiva de Cristo. Também no tópico número 2, eu procurei aqui tentar destacar a estrutura do texto, que é o Evangelho do Céu, que vai do capítulo 1 até o capítulo 11, Esse é considerado, João deixa um destaque aqui, como sendo o Evangelho do Céu, que é mostrando o ministério de Jesus, iniciando lá na Galileia, e durante 3 anos de vida pública, Jesus esteve ali a pregar o Evangelho, e especialmente ali naquela região da Galileia. O Evangelho de João também pode ser entendido da seguinte maneira: eu procurei destacar aqui da maneira com que nós podemos compreender o Evangelho de João. Capítulo 1 mostra ali o batismo de Jesus, e também a questão da escolha dos 12. No capítulo 1 foi o batismo de João, e ele ali também começou a separar aqueles que seriam os 12 discípulos, que posteriormente 11 seriam apóstolos. No capítulo 2, o início dos milagres e a purificação do templo. No capítulo 2 do Evangelho de João, Jesus dá início aos seus milagres. Jesus dá início à sua principal obra aqui na terra, que ele precisava mostrar prodígio e sinal, para que o povo pudesse realmente crer nele como sendo o enviado de Deus. Então ele veio esse batismo, veio a escolha dos discípulos. Então todo esse processo para que dali, a partir do seu início ministerial, aqueles que fossem seguir a ele tivessem mais razões ainda para poder crer e saber que ele era o enviado de Deus, que é aí no capítulo 2. A purificação do templo é interessante porque o papel de Jesus era a vinda de Jesus. Claro que muitos só foram compreender isso mais tarde, mas o papel principal de Jesus, que era purificar aqueles que Deus havia escolhido, que certamente viriam para Jesus para acompanhar com ele.
E esse processo da purificação, que é aí no capítulo 2 também, já no final do capítulo 2, mostra Jesus empunhando ali um chicote, né? Uma zorrague, que era um chicote diferenciado, com mais coisinhas na ponta das cordas ali para poder fazer mais efeito ainda. Então ele expulsou dali aqueles que não consideravam a igreja. E será que hoje tem esse tipo de gente na igreja que não considera a igreja corretamente, que às vezes estão dentro da igreja como mercenários? Eu vejo dizer que sim, né, que ainda tem esse povo. Mas Jesus naquele tempo entrou no templo para fazer ali o processo da limpeza, da purificação. Expulsou todo mundo, derrubou a mesa dos campistas, expulsou aqueles que vendiam as pombas, tudo. Jesus queria que aquela casa fosse chamada como casa de oração, a casa de Deus, casa de oração. No capítulo 3, o encontro com Nicodemos. Esse encontro com Nicodemos foi um encontro interessante e ele está relatado ali na Bíblia para mostrar que já naquele momento a missão de Jesus, o papel, a obra de Jesus ali era uma obra muito importante que chamou a atenção de Nicodemos. E Nicodemos meio que escondidinho ali de noite, andando ali pelas esquinas ali para poder ter esse encontro com Jesus e perguntar, né, sobre a questão da vida eterna, e Jesus falar que importava que ele nascesse de novo, que ele não compreendeu, mas que Jesus depois explica. Jesus explica a sua missão, né? Quando Jesus explica a sua missão, mostra aqui que o reconhecimento de João Batista, lá no versículo 30, o próprio João Batista diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele cresça e que eu diminua. Então, quando Jesus explica a sua missão, João Batista está dizendo: Jesus é superior a mim, Jesus é maior do que eu. E ele importa que ele cresça a cada dia, que a obra dele se apareça e que eu diminua. Como de fato aconteceu, né? Porque o João Batista, a gente sabe como que ele foi morto, foi decapitado no cárcere, todo aquele sofrimento. Então ele foi colocado inferiormente, não diante de Deus, mas diante dos homens, ele foi inferiorizado. O capítulo 4 mostra, falou-se agora há pouco isso aí, é o encontro com a mulher samaritana, e a gente é levado a crer ali que muitos samaritanos creram em Jesus. A história de Samaria é interessante, porque quando Nabucodonosor levou escravo e esparramou pelas terras muitos do povo de Deus, ali dos judeus, né, de maneira geral, esse povo depois se misturou, casou com pessoas de outras nações, e dali surgiu essa questão dos samaritanos, e eles foram colocados numa região, né, passaram a viver numa região separada do Monte Gerezim, que esse monte é simbólico, né? O poço ali, a samaritana falou que aquele poço Jacó havia furado. Então, todo aquele trabalho de evangelização que aconteceu posteriormente ao encontro de Jesus com a mulher, levou por que muitos samaritanos, de fato, acreditassem em Jesus. E daquele momento ali, a partir daquele momento, Jesus volta para Galiléia, que foi o seu principal ponto, né, de ação ali nos seus 3 anos de ministério. Ele dá prosseguimento aos sinais e prodígios, realizando muitas curas. No capítulo 5, Jesus novamente explica a sua missão, dando aí uma pincelada diferenciada aí na sua missão, as multidões, evangelizando e alimentando o povo. O livro de João, a gente pode destacar ele como 3 partes. Pelo menos é a minha modesta maneira de enxergar. Jesus, no primeiro momento, fala para as multidões, evangeliza as multidões, traz os ensinamentos através de parábolas, porque ali naquele momento não era para que todo mundo entendesse. Tem um outro momento que Jesus fala
mais diretamente também aos seus discípulos. E aí, a partir do capítulo 17, Jesus vai mostrar, e o livro de João mostra isso, a ação de Jesus mais diretamente com Deus, né? Mais voltada para Deus, a partir da oração sacerdotal, que ele vai e até chegar o momento de ele ser crucificado. Mas a pergunta que não quer calar, qual que é? Quem é Jesus? Essa é a pergunta que não quer calar, né? A gente precisa entender isso aí. E eu me aprofundei aqui, não sei se cheguei ao que eu precisava chegar, mas o interessante é que Jesus é o verbo eterno. Capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, esse é Jesus mostrado como o verbo eterno, aquela promessa, né? Promessa de Deus desde a eternidade. Mas também a gente pode entender que Jesus é o nosso Redentor. Jesus é o nosso Redentor. Capítulo 1, versículo 29, diz o seguinte: no dia seguinte, viu João Batista a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o papel que Jesus veio aqui para realizar era como sendo o nosso Redentor. E ele viu isso, e o profeta João Batista entendeu isso e disse que era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Outro destaque é Jesus Cristo, o Filho de Deus enviado ao mundo. Porque os judeus não acreditavam. Quando Jesus falava que era o Filho de Deus enviado ao mundo, eles queriam pegar pedra e jogar pedra nele. E cada vez tomaram mais raiva dele, querendo cada vez mais prendê-lo e matá-lo. Por quê? Porque não entenderam que Jesus foi enviado, de fato enviado de Deus. Capítulo 3, versículo 16 e 17 diz assim, no versículo 17 especificamente diz assim: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, esse papel, os judeus esperavam um outro Messias, não aquele Messias. Eles esperavam um Messias que viesse ali todo cheio de pompa para poder libertar eles do jugo romano. Mas o papel de Jesus era outro, diferente do que eles estavam pensando. Mas o próprio Jesus, testificando a seu respeito, ele diz o seguinte: a água da vida, capítulo 4, versículo 14, ele diz: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Mas Jesus fala a respeito de si também, dizendo: eu sou o pão da vida. Lá no capítulo 6, versículo 35, que é quando Jesus fez a multiplicação dos pães, ele diz: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome. Assim, a sua missão quando foi enviado à terra. Mas Jesus fala ainda dele como luz do mundo, e no evento da cura daquele cego, ele vai trazer essa explicação no capítulo 9, versículo 5, vai dizer o seguinte: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. O próprio Jesus falando a respeito da sua obra como luz do mundo, para trazer luz, não somente a luz de quem é cego, enxergar, mas especialmente a luz do mundo, para entender a missão de Deus, qual é o plano de Deus para resgatar a humanidade. E Jesus fala também que ele é a porta das ovelhas. Capítulo 10, verso 9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. E ele diz ainda, Jesus, o bom pastor, ele se referindo a ele, capítulo 10, versículo 11, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ainda afirmou o Senhor Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Está lá em João 14, versículo 6. Eu também fiz aqui, que aí não vai ter como escrever, mas eu fiz aqui também
esse desenho, né, como sugestão deles, mostrando tudo aquilo que foi explicado agora há pouco. Está dentro daquilo que também foi colocado algumas coisas aqui atrás. Deus abençoe. Obrigado pela Deus abençoe, Pai, nessa maravilhosa reunião de escola, Pai. Amém. Pai, nos ajuda, Pai, me ajuda agora, Pai, abençoe a saber, Amém, a Senhor. expressar, meu Deus, a tua palavra. Amém. Que eu sei no coração, Amém. mas muitas vezes eu não sei expressar. O Senhor me ajuda. Amém. 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 Irmãos, vamos rever então a carta de Efésios, né, que foi Paulo que escreveu quando estava preso, né? Então ele escreveu a carta para os Efésios, né? A estrutura da carta é segredo da igreja, né? E o tema, né? E a estrutura é o Evangelho. De doutrina, do capítulo 1 a 3 é convicção da salvação. Então nós devemos ter certeza, convicção, fé verdadeira, para a gente estar firmado na palavra. Né? De 1, 2 e 3. Também no 2 fala assim sobre a vida, né? A vivência dos crentes, né? A prática da nossa vida, da nossa conduta, né? Do capítulo 4, 5 e 6. Viver no céu, né? Praticar, viver preparando para a vida lá no céu. Né? O fundo, para espalhar o Evangelho, né? O fundo da carta também é espalhar o Evangelho. Né? Quem escreveu? Já disse, né? Paulo, né? Lá, 62 anos depois de Cristo, na prisão de Roma. Né? Ele escreveu essa carta para Éfeso, que foi fundada pelos discípulos de João Batista. Como o missionário diz, né, eles não conheciam verdadeiramente a salvação, o poder do sangue de Jesus Cristo. Amém. Então, a fundação foi a fundação da igreja, tabernáculo e templo. Né? Então, encarnação, né, de Jesus, depois a cruz de Jesus, né, o sofrimento, depois ressurreição, depois ascensão e a descida do Espírito Santo, né, porque ele subiu. Aí o Espírito Santo foi derramado sobre os cristãos naquele dia. E depois o 7 foi plantar igreja, né? E depois também o 8, segunda vinda de Jesus. O versículo 2 também fala da soterologia, que é a salvação, cumprimento da salvação. Deus nos resgatou, levou para sentar com Ele no céu. Né? Predestinação, plano de salvação. Deus nos escolheu. Jesus pagou nossos pecados na cruz. Né? Versículo 2, eu já disse, olha, 3 é teoria missionária, expansão da salvação aos gentios, são herdeiros, membros, participação, né, da aliança. Que é a igreja celestial, né? Jesus ensinando sobre, o apóstolo Paulo, né, ensinando sobre a igreja celestial, né? Descida do Espírito Santo nos selou, né? O Espírito Santo nos selou. Agora, a igreja terrena. Nós devemos viver aqui na igreja terrena, na unidade, né? Essa unidade que também entra também o Espírito Santo, também a humildade, que é um dos frutos, né, do Espírito Santo, mansidão, fruto do Espírito Santo, né? Tolerância mútua. Muita gente não tolera, né? Precisamos tolerar um pouco. Nutrição do Espírito, né? Ficar cheio do Espírito, né? Se tornar como nova criatura, ser transformado pelo poder do Espírito Santo, né? O 6, o 5, viver e morrer com Jesus, ser fiel, casal celestial. O 6 é lar celestial, trabalhar, trabalhador, o dom, ficar ficar no paraíso, né? Aqui nós devemos tratar bem os nossos familiares, tratar bem também os nossos trabalhadores, né? E os trabalhadores também cuidar bem, tratar bem os seus empregados, né? Agora o verso 6 também agora parte para o soldado armado, né? Que é o versículo 6.
que nós devemos estar prontos, né? Capítulo. Capítulo 6, né? O verso 13. É. Né? Diz do soldado armado. Nós devemos estar vestidos com o capacete da salvação, verso 17. Também está com o escudo da fé, versículo 16. E empunhado a espada, que é o Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Nós vamos estar sempre prontos para responder a palavra de Deus. E também está vestido do cinto da verdade, né? Que também é a palavra de Deus. O peitoral da justiça, também versículo 14. E calçados os nossos pés com a preparação do Evangelho da paz. Amém. Amém? Bate palma. Parabéns. Colossenses, Filemon e Filipenses, que foi escrito na primeira, que ele escreveu na primeira vez que ele foi preso. Ele escreveu essas 4 partes. É né? verdade. Que ele ficou preso, né? Uhum. E aí ele disse que ele permaneceu preso 3 anos, né? Que o soldado ficava vigiando e ele ficava acorrentado a um soldado, né? Uhum. Mas mesmo assim o Paulo recebia visitas, falava da palavra de Deus, falava do reino de Deus. Ele não era impedido de receber visitas, não. Ele sempre recebia visita e tinha toda a liberdade de falar da palavra de Deus. E fala que ele, vendo aquelas armaduras do soldado romano, ele se espelhou para escrever as armaduras da... Ai, meu Deus. Como é o nome das armaduras aqui? Que tem as... 6, capítulo 13 até 17. Efésios. Seis, 6, 13 até 17. Assim, a unidade da fé, né? Que não é isso. É, não também. É a armadura de Deus, né? Diz que ele se espelhou eu penso que ele se espelhou nas armaduras dos soldados romanos, né? Que tinha capacete, espada. Né? Diz que ele aí Couraça da justiça. sem a couraça da justiça, o cinto, não, Da os verdade. pés, o evangelho Evangelho da paz. a couraça da justiça, né? Uhum. Calçar os pés com a preparação do evangelho Evangelho da paz, escudo da fé e o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? Sim. E aí fala que ele ficou preso lá, mas ele falava que a gente tinha que ficar confiante na palavra de Deus para fugir do diabo. E o diabo, ele tentava de todas as maneiras, de todos os jeitos, ele não conseguia de um jeito, de todos os métodos. Então, mas ele não conseguia desse método, ele ia de outro jeito. Então a gente tinha que estar revestido com essas armaduras de Deus para fugir do diabo, que era o nosso inimigo maior, né? Então, com tudo isso, ele ajudava a ficar firme e fugir das ciladas do demônio. Mas para isso a gente tinha que ter discernimento para andar com essas armaduras, né? Amém. Não esquecer que Deus era o nosso protetor, que era o nosso salvador e que nos fortalecia. Aquele que usa essas armaduras, nos dias maus venceremos. Amém. E de que maneira nós fortalecemos? Amém. No Senhor. De que maneira? Ele no Senhor, porque Ele é a base da nossa fortaleza. Nos ensina, nos ensinamentos do Senhor. Muitas vezes buscamos outras bases para nos fortalecer, mas Jesus é a nossa rocha eterna, porque a Bíblia fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Amém. Ficou bem? Amém. Fala, né, Paulo escreve para o fala o segredo da igreja, e o tema, né, da escritura, a confissão da salvação, que o povo queria que o povo tivesse aquela confissão, né, que herdará a salvação. Então Paulo estava com essa preocupação, que estava preso, e lá em Lutar, com esse tempo
ele escreveu. E o povo estava falta de união, não estava tendo amor, dentro daquela igreja estava aquela discórdia. E ele estava vendo que estava uma diferença. O evangelho estava crescendo, mas o povo estava com muita dificuldade dentro da igreja. Ele queria que permanecesse unido naquele ali, para crescer e se tornar uma nova criatura. E ele fala que quando ele vai para a batalha, ele tem que estar vestido, né? Ele fala da couraça dele lá, é vestido pela a couraça da justiça, da verdade, e a espada do Espírito, o escudo da fé. Tudo isso era um investimento que ele queria que o povo era para ter naquele, conseguir a batalha do diabo. O diabo estava rodando, né? A cilada era muito grande, então ele falava isso, que o povo tenha sido revestido com tudo isso na presença dele. O Evangelho da Paz, espalhar o Evangelho para outras pessoas, falar da presença do Senhor, como viver na presença do Senhor. Então, Paulo, era a preocupação que ele tinha muito sobre isso e tentou, né? Cada capítulo fala, né? Cada capítulo fala da escolha, que eles têm cumprimento da nossa vida. Nós herdar a vida celestial, a gente tem que fazer muitas coisas. Né? E para ser crente não é fácil, você, né, para herdar o reino do céu, tanta tribulação que vem na nossa vida, e você tem que defender aquilo ali, fazer aquele rebate, né, rebater aquilo ali que vem buscar entre a gente. E nós temos que ser unidos e fortes na presença do Senhor, para nós ser uma nova criatura. Amém? Amém. Obrigado. Não, eu vim preparando para perguntar essa, e o horário também, né? A questão do horário. Se vocês querem almoçar às 11h30, Efésio.